esse ano que está se iniciando, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós provamos, Senhor, que o Senhor esteve conosco nesse passeio, Senhor, porque Tu sabias, Senhor, que nós queríamos te buscar, que nós queríamos orar, que nós queríamos que toda a igreja estivesse juntas, reunidas em um único Espírito, Senhor, um Espírito de adoração, Senhor, de te buscar, de te adorar, de falar contigo, Senhor. E o Senhor nos abençoou com um presente, Senhor. O Senhor abençoou cada um que foi ali com um presente, Jesus. E o Senhor é o dono do tempo, o dono da chuva, o Senhor quer o dono de tudo, Senhor. O Senhor faz tudo, Senhor. O Senhor nos deu um dia agradável, um dia lindo e abençoado, Senhor. E nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela tua presença conosco. Te louvamos, Senhor Jesus. Que tu és o Deus que vê tudo e todas as coisas. E sabes qual foi o intuito da tua igreja, Jesus? Que era somente te buscar, Senhor. Ó Senhor, recebe a nossa oração, recebe os nossos agradecimentos em nome de Jesus Cristo. E fique conosco, Senhor. Fala conosco através dos louvores que serão entoados. Através da tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra que penetra juntas e medulas, Senhor. Ó Senhor, fala conosco, que a tua palavra entre em nossos corações, que possamos sair daqui, Senhor, levando a tua alegria, Senhor. Ó Senhor, alegra a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. E abençoa-nos, Senhor, nesta noite. É que eu te peço de novo e te agradeço. Amém. Você pode ficar com o Vanessa. Vamos pegar o. Graças a Deus, boa noite a todos. Glória ao Senhor. Mas antes eu gostaria de deixar um versículo. E no meio dos louvores, sempre a gente fala, né? Aqueles que seus filhos, suas ofertas, queiram realizar agradecimento em ação de adoração, de louvor ao Senhor também, possam fazer. Então, às vezes a gente não deixa de mostrar na Bíblia onde está. E às vezes as pessoas não sabem, né? Eu quero só ler aqui. Malaquias 3, a partir do versículo 7, diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus decretos e não guardaste. Voltai para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia, vós me roubais. Ainda perguntais como roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai isso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a carga lavradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras do campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos serão bem-aventurados. O Wagner, acabou de ler, falou sobre ordenança.
Thank
sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Damos a luz, temos comunhão uns com os outros. Eu gostaria que você demonstrasse agora que irmãos que estão chegando de viagem, ficamos longe um tempo, sentimos saudade, estamos retornando. Então, irmãos, vamos levantar, vamos fazer com as amigas, vamos cumprimentar, vamos nos alegrar, porque o Senhor Jesus está aqui, ó, nos unindo, nos dando algo em comum que nós precisamos na nossa vida.
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém. Ontem nós fomos lá no Vale da Bênção, o nome fala Vale da Bênção, mas é uma bênção realmente. Fomos um bom grupo aqui na igreja e estava chovendo, quando nós saímos estava meio garoando, mas graças a Deus chegamos lá, pegamos um dia lindo, tá? Um dia sem chuva, deu uma chuvinha no momento lá, foi pouca, rápida, mas pudemos curtir o dia lá, na presença do Senhor e com muito calor, né? E muitos saíram cheios do Espírito lá, amém, glórias a Deus por isso, né? Irmãos, o mês de fevereiro, logo, claro, e depois de janeiro é um mês de férias, para muitos, mês de férias, né? E hoje já começa fevereiro, então segunda-feira já começa muita gente voltar de férias e começar o ritmo de trabalho novamente, né? E acontece que dá um ditado no Brasil, que o Brasil começa depois do carnaval. E isso tem algumas verdades aí. Porque muita gente está de férias, deixa as coisas para fevereiro, março, as empresas começam a pegar tudo mesmo depois de fevereiro, março. Então acontece isso. E o que eu vou falar aqui é exatamente mais ou menos sobre isso, sobre o nosso trabalho. Como desempenharmos o nosso trabalho. Tá? Então vamos lá em Romanos 1, e eu coloquei também no boletim. É essa mensagem que eu vou falar do boletim sobre o trabalho. Não sei como está o boletim aí, Camila. Não saiu? Não saiu? Ah, não mandou, né? Romanos capítulo 1. Eu só vou ler o primeiro versículo. Interessante. Carta aos Romanos, capítulo 1 e verso 1. Ele vai dizer assim, Paulo, ele falando dele, né? Servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por este momento que nós estamos vivendo contigo, Jesus, pela oportunidade, por ter trazido a cada um aqui para ouvir da tua palavra, Jesus. Ó Senhor Deus, faça-se conforme a tua vontade, Jesus, nos nossos corações, Senhor. Que a palavra entre, Jesus, na nossa vida e possa crescer e frutificar na nossa vida, Senhor. Ó Deus, nos abençoa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo aqui, irmãos, essa carta de Romanos, ele está falando três coisas aqui, Paulo, nesse versículo. Ele fala que ele é servo de Jesus Cristo, ele fala que foi chamado por Deus, e o outro, ele vai dizer que foi separado para essa determinada função. E essa palavra servo é o que nós usamos aqui para nós, os cristãos usam. Nós somos servos do Senhor. Deus é o nosso Senhor. Tem uma igreja que diz Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o meu Senhor. Isso. Só que essa palavra servo, ela é traduzida como escravo. Algumas traduções traz como escravo. Mas o servo na época do Império Romano, ele é diferente da escravidão que houve no Brasil. Então não se compara essa escravidão do Brasil com a escravidão que houve em Roma. Então teve várias escravidões e são diferentes. Tem país que escravizou o outro como? Só para o país mandar impostos. Então aquele país mandava imposto para outro.
Mas o povo não era escravizado, eles mandavam imposto, podia viver livremente, mas manda imposto para lá. Aconteceu com a Babilônia foi assim com Israel. Israel tinha que mandar o imposto para a Babilônia. Somente quando o rei de Israel tentou uma revolta contra a Babilônia entrou lá e destruiu Israel e levou todos os seus reis, colocou um rei dela lá dentro de Israel, porque eles não quiseram mandar impostos. Então a escravidão são diferentes em vários níveis. Quando Paulo fala dessa escravidão, de ser servo do Senhor, ele está comparando como ser servo lá de Roma. Roma, a pessoa era serva, mas ela não era escrava igual no Brasil. O servo lá, ele podia trabalhar e comprar o seu direito de propriedade. Ele falou: agora eu sou dono de si, eu comprei o meu direito. Como uma família abastada, ela podia comprar o direito de alguns e comprar até a liberdade de seus filhos. Então, esse é o servo que Paulo está dizendo aqui, que era propriedade. Roma, todos eram propriedade do Estado. E nós somos propriedade de Jesus Cristo. Ele nos comprou. Então você é de Deus. E Jesus falou assim: aquele que me veio à mão, de maneira nenhuma eu o lançarei fora, porque você é propriedade dele. Se alguém for fazer alguma coisa contra você, tem que pedir permissão para ele, porque se alguém fizer alguma coisa com você, olha só, Deus, ele que vai tomar essa posição, ele que vai atrás. Por isso que a Bíblia fala: a justiça não é minha, eu não tenho que fazer justiça, a justiça é de Deus, porque você é propriedade de Jesus. E por que você tem medo do diabo? Você tem medo dessas coisas? Você é propriedade de Deus. O inimigo não pode fazer nada, ele não pode entrar na seara do outro lá, entrar na sua fazenda. Vamos colocar, você tem uma fazenda lá, as pessoas não podem entrar. No Brasil você tem a sua propriedade, o ladrão não pode entrar na sua propriedade, entendeu? Lá nos Estados Unidos tem outra forma, até de essa pessoa invadir a sua propriedade, você tem o direito até de atirar nele, porque está dentro da sua propriedade. E você, a Bíblia fala que é propriedade de Deus, ninguém pode entrar, ninguém pode tomar essa propriedade. E Paulo está falando que ele é servo de Cristo, ele é de Cristo. E nós perguntamos em relação a essa declaração: por que ele está dizendo que é servo de Cristo? Paulo está dizendo que é servo de Cristo porque ele realiza um trabalho servindo as pessoas, e quando ele serve as pessoas, ele está trabalhando para Cristo. Ele está dizendo: eu estou trabalhando para Cristo, porque eu sou servo dele, eu faço a vontade dele, aquilo que ele quer que eu faço. Então ele tem um trabalho específico para fazer para o Senhor. E nós perguntamos assim: mas e quanto à maioria de nós, que nós nunca tivemos um serviço direto no Evangelho? Eu não trabalho na igreja, eu não faço nada na igreja, eu nunca fiz em nenhum período da minha vida. E quanto a essa questão, como que fica? Como que é a resposta? E a resposta vai ser em Colossenses 3, 22 e 24. Quem abriu aí, pode ler. Colossenses 3, 22 e 24. Claro, Paulo está falando dele, trabalhando diretamente para Deus, realizando a obra de Deus. Ele fala: eu sou o servo de Jesus Cristo. Mas e quantas muitas pessoas que não têm a oportunidade de trabalhar na igreja, falam: olha, meu trabalho não permite, a minha função não permite, eu nunca tive essa oportunidade de trabalhar para o Senhor. E aí Colossenses vai explicar. Olha lá, Colossenses 3, e é o mesmo Paulo falando, viu? Colossenses 3, verso 22, 23 e 24.
Isso. Vocês estão servindo. Vocês entenderam? O Paulo agora está dizendo que tudo que você fizer no trabalho secular, na sua vida, no seu trabalho lá, durante a semana, você está fazendo para Cristo. Ele fala, você está trabalhando para Cristo no seu trabalho. Mesmo sem evangelizar, eu estou trabalhando para Cristo. Quando eu estou servindo lá e fazendo conforme para Deus, ele fala, se você estiver com a consciente de que o seu trabalho você está fazendo para Deus, Deus vai recompensar seu trabalho. É Ele que vai recompensar. Entendam? Se eu estou construindo minha casa lá para minha família, eu estou fazendo para Deus. Estou fazendo para Ele, como se Ele estivesse dando uma ordem para mim: construa a casa, faça isso, faça aquilo, faça bem feito. Olha, você está fazendo mal aqui, não, faça certinho. Quando você está guiando um trem lá, né? Guiando para, sei lá, 1000 pessoas cabem num trem, sei lá, 500, né? Você está conduzindo como se estivesse fazendo para o Senhor. Tudo que eu estiver fazendo, um trabalho, eu tenho que pensar, eu estou fazendo para o meu Senhor, e não para o meu chefe, mas para o Senhor. E aí eu tenho que fazer muito bem. Aí Paulo falou, olha, então faça. Se você estiver fazendo para o Senhor, você tem que fazer da melhor forma possível. Você tem que fazer da mais alta qualidade. Você está fazendo para o Senhor. E ele vai alertar, olha, você não pode fazer um trabalho somente na frente do seu chefe, e depois lá você estica o pé na mesa lá, chuta o pau lá, e não quero fazer mais nada, mas quando ele aparece eu vou fazer o serviço, não é? Hoje na internet já aparece lá, estou na internet vagando lá, quando o meu chefe aparece, minimizo, não é? Aí não trabalho. E principalmente hoje, tem o trabalho home office, eu faço home office 2 vezes por semana, e eu tenho que, eu doutrinei minha esposa disso, eu falei, olha, das 8h45 às 17h45 eu estou trabalhando. E muitos de vocês falam, acho que essa semana, que hora você vai estar? Eu falo, só estou depois das 18 livre. Mesmo estando em casa, eu estou trabalhando. Eu não posso, vou para o supermercado, vou passear, vou curtir a vida, fazer o que eu tenho que fazer, depois eu faço. Não, eu fui contratado para trabalhar nesse horário, mas meu chefe não está vendo, não importa, eu tenho que trabalhar como se fosse para o meu Senhor. Eu tenho que trabalhar como se fosse para o meu Senhor. Eu falo para mim que eu doutrinei minha esposa, porque muitas vezes no começo acontecia, olha, vamos lá no mercado, eu preciso ir no mercado, precisa comprar isso para comprar aquilo. Eu falo, estou trabalhando neste momento, e eu trabalho lá, quer queira ou quer não, eles não falam nada, mas a gente sabe que muitas vezes eles podem estar olhando lá, se eu estou online, se eu não estou, né? Falar, o cara está 1 hora, 2 horas fora aí, né? Tem o meu horário certo do almoço, e assim por diante. Ou o pedreiro só vai trabalhar se o dono está. Se o dono não está, é difícil o pedreiro, rapaz. A gente com um trabalho de obra assim, já peguei várias. Eu falo, rapaz, mas eu pedi para você fazer assim. Não, mas você pediu? Dá aquela de louco, né? Você pediu? Fez tudo errado, não fez o que eu pedi, fez a vontade dele. E o servo não faz a vontade dele, o servo faz a vontade do seu Senhor. E quem é meu Senhor? Se eu sou pedreiro, meu Senhor é quem está pagando a obra, mas eu tenho um Senhor maior, que é o Senhor Jesus, que está debaixo dessa ordem. Aí você vai falar, mas o meu chefe, você não conhece o meu chefe, você não conhece quem está lá na minha empresa, o que eles pedem para mim. A Bíblia está dizendo aqui, você tem que fazer o melhor trabalho possível, não importa o seu chefe.
Toda a autoridade foi colocada por Deus. Você imagina um gari, ele desce a minha rua lá, pegando todos os lixos, jogando. Ele fala: meu chefe é muito ruim, não vou pegar lixo nenhum não, joga lá, né? Hoje eu não recebi o salário, joga lá, joga de qualquer jeito. Ou um jogador de futebol, né? Eu não fui pago direito, eu vou fazer gol contra. Irmãos, aí virou bagunça, né? Não é não? E que funcionário é esse? Esse funcionário merece uma represária. E quando a empresa crescer, ele nem merece estar na empresa. O ano retrasado, eu estava na empresa, tivemos uma reunião, e falando com o presidente da empresa, uma pessoa levantou e falou algo na empresa. O presidente da empresa na reunião falou assim: é uma pessoa como você que a empresa não precisa. Eu fiquei: que isso? Não foi comigo não, foi com a outra pessoa. Ela falou: que isso? Essa menina aí tem que pedir a demissão agora, antes de demitir ela. Eu acho que acabando a reunião, acho que ela vai ser demitida. Nem sei o que aconteceu, mas rapaz, as pessoas se levantam contra algumas coisas, contra diretrizes da empresa. Eu estou na empresa lá, tem vezes que levantam alguns funcionários: olha, a empresa está assim, não tem que fazer desse jeito, tem que fazer assado, vamos levantar, vamos falar lá que tem que mudar. Mas você vai ficar quanto tempo na empresa, rapaz? Não, eu pretendo sair. E o que você quer mudar a empresa? A empresa é do dono, é ele que manda, ele é o dono, ele que manda, tem que ser do jeito dele, e acabou, eu tenho que fazer do jeito dele. Mas não é o jeito que... Eu faço do jeito que ele me pedir, e faço melhor ainda. Agora, se eu dou uma ideia e ele não aceita, amém, continua, vou fazer do jeito dele. É assim o servo, irmãos, não é conforme você quer. A obra do Senhor também não é conforme eu quero. Na igreja tem muitas ideias, cada um fala da sua ideia, do seu jeito, como que deveria ser, mas a vontade é do Senhor, e nem minha. Como líder da igreja, a vontade não é nem minha, mas é do Senhor. Eu tenho que estar debaixo da vontade dele e fazer conforme ele quer. Os escravos devem seguir a Cristo, servindo aos seus senhores. Então Paulo está dizendo que quando você faz algo para o seu chefe, quando você faz algo para a sua empresa, quando você faz algo para a sua mãe, quando você faz algo para a sua casa, você está fazendo para o Senhor. Quantos têm essa consciência de que está fazendo alguma coisa? Estou fazendo para o Senhor. Eu estou em casa, eu estou fazendo para o Senhor alguma coisa. Eu estou varrendo a casa, estou fazendo para o Senhor. Eu estou limpando o quintal, eu tenho que fazer para o Senhor. Eu estou conversando com alguma pessoa, eu estou fazendo como estivesse fazendo para o Senhor. Isso é ser servo de Cristo, é uma consciência de ser servo. É triste ver algumas coisas que muitos cristãos, eles não veem assim, que o trabalho secular deles e suas profissões é uma vocação e pode ser vista dessa maneira. Poucos veem que as suas profissões são vocações de Deus, que Deus te colocou naquele local. Alguns acham que não, e tentam entender, procurar a vontade de Deus, mas Deus te colocou naquele local, Deus te deu esta profissão, né? Pensam que apenas os que têm vocação de servir a obra que estão servindo a Cristo. Então, na ideia de muitos evangélicos, é só quem está aqui na frente cantando, só quem está pregando a palavra é que está servindo a Cristo. Mas na verdade, todos nós estamos servindo a Cristo, todos, mesmo nos seus trabalhos secular, como está aí. Em Gálatas 1,10 ele vai falar: porventura procuro eu agora o favor de homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele vai falar: Paulo dizendo, eu
Eu procuro agradar a Deus ou agradar os homens? Se eu estou procurando agradar os homens, eu não posso ser considerado servo de Cristo. Eu tenho que procurar agradar a Deus. E Ele vai dizer: quando você faz o seu trabalho espetacular, seu trabalho bom, você é um servo exemplar, você está servindo a Cristo. Você tem que ter a consciência que está servindo a Cristo. Por isso que ele fala, no versículo que você leu, ele vai dizer, olha, tem 3 coisas que ele fala ali, 3 referências ao Senhor do servo. Ele vai falar: trabalhar com sinceridade, temendo o Senhor e trabalhar de coração. Aí nós temos que rever muitas vezes, se eu tenho trabalhado com sinceridade no meu trabalho, eu tenho feito um trabalho com sinceridade, eu tenho trabalhado como se fosse temendo ao Senhor, e eu tenho trabalhado de coração, ou nós vamos amarrado, preso para o trabalho, com uma carga pesada para trabalhar, sendo que eu poderia ir alegre trabalhar. Claro, irmãos, vamos lá, eu muitas vezes falo, eu gosto do meu trabalho, tal, eu faço o que eu gosto, mas muitas vezes o trânsito é complicado, você já chega cansado no trabalho, leva 1, 2 horas para chegar no trabalho, chega pesado ali, mas muitas vezes não é o trabalho, mas é o transporte. Então cada coisa no seu devido lugar. Mas se eu não estou satisfeito com o meu trabalho, com a minha função, eu tenho que procurar aquilo, eu tenho que procurar e pedir orientação para o Senhor, orando ao Senhor para que Ele me encaixe em algum outro local, para que eu entenda a vocação que Ele quer para mim, o como que Ele quer usar a minha vida nesse ministério, ou no ministério dEle. Isso eu preciso de orientação. Nós temos que desenvolver as funções da melhor forma possível, da sua melhor forma, mas nunca pense em si mesmo, pense como alguém que está servindo a Cristo ao servir. Muitos políticos ao servir o país. Tem pessoas no país que tem que dar a vida pelo país. É chamado um patriota, A pessoa que dá a vida até pelo país. Muitas vezes a função acaba dando a vida, e ela tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus, servindo as pessoas, trabalhando para as pessoas, fazendo com que a população tenha uma vida digna, que tenha satisfação, que tenha menos peso na vida das pessoas. Muitas vezes você não vê isso em político, não. Eu vejo aí muitos, até da igreja aqui, sem hospital para correr, para um atendimento péssimo, vai marcar uma cirurgia para 2, 3, 4, 5 meses. Essas pessoas estão servindo a Cristo? Essas pessoas estão servindo a Cristo? Se tivesse servindo a Cristo, não teria nem fila aí. É uma crítica. Servir a Cristo é você cuidar de pessoas. Jesus falou para nós que o líder, se eu quisesse ser líder, eu tinha que servir as pessoas. Ele fala, o líder é aquele que serve as pessoas, não é o que está na frente mandando. Não estou aqui para mandar a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer. Eu estou para servir ao Senhor, servir as pessoas, e servindo as pessoas, eu sou servo de Jesus Cristo. A verdadeira identidade de Cristo, nós temos que saber a nossa identidade, saber a sua verdadeira identidade. Quem eu sou? Eu sou servo de Cristo. Eu tenho que encontrar essa verdadeira identidade em Cristo. Se eu sou servo, eu tenho que pedir as orientações para Ele, orar a Ele, pedir ao Senhor qual que é o seu objetivo, Senhor. E se não chegou ainda esse entendimento, eu tenho que aguardar, e aquilo que está nas minhas mãos,
seja pequeno ou grande, eu tenho que desempenhar com alta qualidade, com alto desempenho, seja pequeno. Jesus mesmo falou: se você é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí entra a meritocracia no reino de Deus. Se você faz bem sua função, se você faz com excelência, Deus vai reconhecer, e Ele vai te dar outras posições, vai te colocando em outras posições, porque você faz bem a sua posição, a sua função, porque essa é a promessa de Jesus. Se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. Tem pessoas que não, querem só coisas grandes, procura só coisas grandes. Igreja, irmãos, procura só coisas grandes. Tem pessoas que, quantas eu vou pregar na sua igreja, mas quantas pessoas tem lá na sua igreja? Ele vai preferir uma igreja cheia, grande, que tem 1000 pessoas lá, saindo pessoas pelo ladrão. Mas Jesus falou: se você é fiel no pouco, começa no pouco, faça bem o seu pouco. Você que eu queria muito, ainda ganho pouco, começa no pouco, faça bem o seu trabalho, e você vai ser reconhecido, né? Nós precisamos entender que o nosso trabalho é uma missão nossa também, é um ministério trabalhar para Cristo. Exemplo de um vendedor de automóveis. Tem um testemunho de uma pessoa que ele falou: olha, eu vendi automóveis e tal, mas a partir do momento que eu aceitei a Cristo, eu aprendi a servir a Cristo vendendo automóveis. E como que eu aprendi vendendo automóveis? Agora, eu mudei a minha atitude agora, eu atendo a necessidade da pessoa. Antes eu vendia, eu queria dinheiro, eu queria melhor lucro, empurrar qualquer coisa para a pessoa, mas hoje eu analiso a necessidade da pessoa, oriento ela, qual que é o melhor carro para ela, não passo ela para trás. Então, eu estou servindo a Cristo e dando, claro, um bom testemunho. Nós temos que ver que isso é servir a Cristo, é ser servo de Cristo. Então essa pessoa, ele havia aprendido a servir a Cristo servindo pessoas. Quando você serve alguém, você está servindo a Cristo. E aí você vai me perguntar: mas e quanto aquelas pessoas que estão trabalhando e não atende público nenhum, não tem contato nenhum? Como que elas estão servindo a Cristo? Elas estão servindo a Cristo fazendo o melhor serviço, o seu melhor, fazendo um serviço bem feito, como eu li ali, como nós lemos em Colossenses, que não é porque não tem chefe, não tem ninguém, que você vai bagunçar no seu serviço e não vai fazer. Então, é assim, servindo a Cristo, mesmo as ocultas ali, mesmo num trabalho que não tem tanta visibilidade, mesmo um trabalho que parece que não tem projeção nenhuma dentro da empresa, mas você está servindo a Cristo. Olha, Deus está vendo tudo. Servimos a Cristo quando nós servimos pessoas. Quando você serve pessoas, você está servindo a Cristo, e tem benefícios aí. Deus vai te dando benefícios. Nós temos que pensar que eu, como cristão, nós somos mais servos de Cristo do que empregado. Você é muito mais servo de Cristo do que empregado. Do que ser um professor, você é mais servo de Cristo. Do que ser um pedreiro, do que ser um encanador. Eu sou muito mais servo de Cristo do que na minha profissão. Então, a sua identidade de servo de Cristo tem que marcar onde você passa. A sua função pode mudar, irmãos. A qualquer momento Deus pode mudar a sua função, mas servo de Cristo você vai sempre ser, não vai ser mudado, né? Cada um de nós deve ter em mente uma imagem do nosso cartão de visita, da nossa marca. Onde você passa, eu sou servo de Cristo. Qual o seu cartão de visita? Eu sou servo de Cristo.
e tem que marcar o local. A pessoa saiu e falou: aquele era servo de Cristo, aquele fazia o trabalho bem feito, ele era cristão. Na segunda parte aqui ele fala que é chamado para ser apóstolo, alguém separado. Ele fala: eu sou separado para isso. Apóstolo, irmãos, ao contrário, aí eu vi até essa semana um apóstolo explicando o que era ser apóstolo, explicando besteira, porque apóstolo é missionário, uma pessoa enviada por Deus, separada por Deus. Esse é o apóstolo. E as igrejas, as nossas igrejas, principalmente as batistas, as igrejas tradicionais, elas não colocam como apóstolo, porque nós sabemos que somente aqueles apóstolos, os 12 lá, foram separados por Deus especificamente para colocar a doutrina, para escrever a mensagem que nós precisamos chegar até hoje para nós. Apóstolos que implantaram a igreja, esses são os apóstolos. Então nós não colocamos apóstolos para nós, especificamente para ele, porque o apóstolo naquela época, quando Judas traiu Jesus, ele vai ao céu, os apóstolos ficam, e aí eles começam a se organizar, e eles falam: olha, Judas traiu, já morreu, tá? Nós precisamos substituir Judas. E eles vão falar assim: olha, e como nós vamos escolher? Olha, tem uma regrinha para ser escolhido o apóstolo. Eles vão falar: mas primeiro, tem que ter andado com Jesus Cristo. Segundo, tem que ter visto tudo isso, passou todo esse tempo, tem que ter visto Jesus ressuscitado. Então, desse grupo aqui que viu Jesus ressuscitado, que andou com Cristo, vamos escolher um para apóstolo. E eles escolhem com essas regras. Só podia ser apóstolo com essas regras. E quem que eles escolheram? Vocês lembram? Quem pode dizer? Quem que eles escolheram no lugar de Judas? Alguém lembra? Matias. Aí eles colocam Matias no lugar de Judas. E vem Paulo. Depois de alguns anos vem Paulo, convertido. E aí em Colossenses eles começam a criticar, falar: você não é apóstolo não, apóstolos são somente aqueles 12 lá. E ele vai falar: não, eu sou apóstolo porque eu fui chamado por Jesus pessoalmente, eu não andei com Cristo. Ele fala: eu não andei com Cristo, mas o próprio Jesus que veio me chamar. Foi um dos únicos que eu sei aí, que o próprio Jesus apareceu para ele e converteu ele. Não foi nenhum apóstolo que foi lá e pregou para ele a palavra. E ele vai dizer isso: foi o próprio Jesus que me chamou e me determinou. Por isso eu sou apóstolo. Ser chamado por Deus. Ele fala que foi um chamado, que o próprio Jesus que chamou ele, essa função. Mas e quanto àqueles que não são ativos no ministério vocacional? Quanto àqueles que nunca foram chamados por Deus? Nós podemos dizer que fomos chamados por Deus para uma função específica, irmãos. Você pode dizer que foi chamado para Deus para uma função específica. Muitas vezes você não escolheu a sua profissão, aconteceu. Tem pessoas que estão numa determinada região e acaba sendo um profissional por causa daquela região, por causa daquele local, por causa dos seus pais, por causa de gerações. Mas foi determinado por Deus. Um médico cristão, ele pode dizer: eu fui separado por Deus, eu fui chamado por Deus para ser médico. Claro que ele pode ser. Eu posso falar: eu fui chamado por Deus para ser isso, para ser um estatístico. Eu posso dizer: fui chamado por Deus por isso. E eu costumo brincar ainda lá na empresa, o pessoal: e aí, Eduardo, você é um estatístico e tal? Eu falei: eu sempre sonhei em ser estatístico. Quando eu era criança, minha mãe falou: você vai ser um estatístico. Meus avós falavam: você vai ser um estatístico. Claro que não, nunca sonhei. Aconteceu. E é por Deus. Se Deus me escolheu para ser isso, amém, glória a Deus. E eu tenho que fazer para a glória dele.
trabalhar com perfeição para a glória do Senhor. Então, nós temos que, o chamado, uma vocação não ministerial, normalmente acontece na forma da orientação providencial de Deus. Então, se você não foi chamado, vocacionado para o ministério direto de Deus, mas essa vocação sua específica foi chamada por Deus, foi escolhida por Deus para você exercer. E eu digo muito isso, falo, olha, Deus escolheu. Mas o gari é uma função. Deus escolheu uma pessoa para ser gari? Deus escolheu para ser um gari. Mas um trabalho que ganha pouco? Não, aí já é diferente. Quem coloca o salário ou coloca as classificações, quem são? São os homens. O chefe, o dono da empresa, ele coloca, eu vou dar um salário para esse aqui diretor, para esse presidente, para esse aqui, para esse, esse aqui eu vou dar um pouquinho. É ele que está escolhendo. Mas para Deus, todas as funções têm muito valor. Todas as funções que exercem têm muito valor. Olha, você vai ver valor quando você vê a necessidade. Quando você está passando em apuro, você vai ver o quanto valor. Tem pessoas que criticam policial militar aí, mas quando precisa de aí você vai ver que é um valor, e você vai falar, olha, apareceu um anjo de Deus, porque você viu o valor que ele tem. Então, o homem que dá o valor, mas para Deus, todos somos iguais. A Bíblia fala que não há diferença para Deus. A Bíblia vai falar que não há para Deus diferença de servo, de livre, não vai haver diferença de cores, de raça. O homem que faz essa diferença, mas para Deus não faz essa diferença. Então nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. E agora, um chamado eclesiástico, um chamado para a igreja, muitas vezes você pode ser de alguma passagem que te chamou a atenção, alguma coisa que te chame a atenção na Bíblia, e você fala, Deus falou comigo, e Ele quer isso de mim. Pode ser a voz de Deus falando com você, você ouve uma voz, fala, Deus me direcionou para isso, um pensamento na mente, ou pode ser uma convicção que vai crescendo com o tempo. Em Salmo 139:16, Davi disse, no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Davi fala que Deus escreveu todos os dias da sua vida, antes dele existir. Ele fala, antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus dias, tudo foi determinado por Deus, e você tem a oportunidade, que nem eu falei, de estar hoje aqui, porque Deus trouxe você. Não imagina que foi por um acaso, por uma situação, mas porque Deus trouxe você. Deus já viu esse dia aqui, antes da fundação do mundo. Deus viu essa situação, viu cada um de vocês aqui dentro. Deus viu todos os seus dias contados, seu choro, as suas alegrias, a sua família. Deus já viu tudo, e Ele contou. E agora, todos os meus dias, eu tenho que viver para Cristo, porque Deus está vendo isso. Isso vale para todos nós, irmãos. Deus destinou uns para mecânico, um para professores. Deus colocou um como mecânico. Amigo, quebra um carro na estrada lá e aparece alguém na estrada lá para te ajudar lá. Você vai falar, olha, realmente esse foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Agora não é anjo quando o cara extrapola, né? Aproveita que é estrada. Eu falava assim, eu falo para alguns de vocês, acontece que na estrada tem essa mania de postos, mecânicos cobrarem um preço muito alto. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas já vão preparar, já fazem uma revisão do carro, não pode quebrar na estrada, deixa eu fazer uma revisão aqui, para não acontecer isso. Na praia antigamente,
quando descia para a praia, na minha época, a gente descia para a praia, levava tudo, fazia uma compra, né, Lu? Fazia uma compra, enchia o carro, vamos lá, porque quando descia na praia, era tudo caro, vocês não lembram disso? E a cidade acaba tendo prejuízo, porque todo mundo leva as coisas para lá. Hoje, você desce para a praia, o preço é normal de São Paulo, o mesmo preço está lá, tem supermercados grandes, então tem a mesma coisa. O problema acontece quando as pessoas querem abusar, irmãos, elas não servem a Cristo, elas querem ganhar tudo da pessoa, extrapolar, arrancar tudo, até para morrer. Tem gente que quer arrancar tudo do outro, ele não tem dó da tristeza do outro, ele pensa, eu vou arrancar tudo agora desse. Ele não está servindo a Cristo, e nós, como estamos servindo a Cristo, nós não podemos agir dessa forma. Preço justo, qual que é seu preço justo? Uma vez eu conversava com um funileiro e pintor, e ele arranjou uma briga lá porque cobrou barato, fez uma funilaria e pintura de um cara, e o cara brigou com ele lá, que o serviço saiu mal feito. Ele falou, mas eu cobrei barato dele. Mas você cobrou barato, mas tem que fazer o serviço perfeito, não é porque cobrou caro, cobrou barato, que vai fazer de qualquer jeito. Cobrou barato, faz o serviço perfeito. Ninguém mandou cobrar barato, então não fazia, não é? Como diz aquele ditado, combinado não é caro. Então, fui chamado por Deus para exercer essa vocação, e estou aqui para servir a Jesus Cristo e servir as pessoas. Nós estamos para servir as pessoas. Eu fui chamado, é um chamado, irmão. Ser servo é um chamado de Deus, para você ser servo de Cristo. A Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nesse meio caminho que todos foram chamados, a gente sabe que tem uns que não estão servindo a Cristo. Mesmo chamado, a pessoa está fazendo mal para a pessoa, não está trabalhando, principalmente em serviço público aí, não quer trabalhar, pede atestado demais, pessoas na fila esperando, deixa a pessoa 1 hora, 2 horas esperando, fazendo de propósito, não está servindo a Cristo, né? Esse pensamento de que nós fomos chamados tem que fazer um senso de dignidade em nós, vai produzir em você um senso de dignidade. Então você vai fazer qualquer que seja o seu trabalho, um simples trabalho. Aqui na igreja eu vejo todos aqui que estão trabalhando. Vou pegar uma vassoura, viu sujo o chão ali, está limpando o chão. Está um banheiro, vou limpar. Está servindo a Cristo. Eu não estou fazendo para a igreja, mas eu estou fazendo para as pessoas, para que você tenha um local adequado, sinta-se confortável, não tenha problema. Semana mesmo trocamos a porta do banheiro aqui, né? Para que as pessoas tenham sua privacidade e tal, tranquilidade, e assim vai, o seu conforto, porque eu estou fazendo para servir a Cristo. Isso tem que trazer um senso de dignidade para você, tem que motivar o nosso trabalho. Essas coisas que eu estou falando é para motivar o nosso trabalho, fazer um trabalho da melhor maneira possível, perseverando na execução. Você perseverar na execução da sua tarefa, mesmo quando ela está difícil. A tarefa muitas vezes se torna difícil para nós, até um chefe muitas vezes torna o nosso trabalho pesado, falando no geral aí, para que nós façamos o nosso trabalho com uma satisfação pessoal. Você pode ir para casa com a sua cabeça tranquila, falar, eu desenvolvi o trabalho que hoje deveria ser feito. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro, agradecer a Deus, falar, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Eu pude realizar o trabalho com face da dificuldade, com todos os problemas, eu realizei, Senhor, o trabalho. Traz uma satisfação, mesmo em casa. Quando eu estou de férias, traz uma satisfação. Olha, colocar uma luz, colocar uma tomada em casa, traz uma satisfação, que eu estou fazendo o melhor para quem? Para a minha família, um cuidado com a minha família, e eu cuidando da minha família, eu estou fazendo para o Senhor.
nós temos que ter a ideia que cada um de nós tem um dom espiritual para utilizar no corpo de Cristo. Todos nós temos um dom espiritual. Todos vocês têm esse dom. E esse dom, ele não se restringe somente dentro da igreja. Esse dom é para você. E Paulo vai falar, se você tem o dom de administrar, que administre bem. Se você tem o dom de presidir, que você presida bem. Se você tem o dom de fazer isso, faça bem. O que Paulo vai falando, você tem esse dom de fazer, então faça bem. Não é só o dom aqui na igreja, mas é o dom de servir as pessoas. E quando você faz isso, você está servindo a Cristo. Que muitas, no nosso meio, nós achamos que o dom ministerial é só ele que existe, não existe outro dom. Os dons são tudo que nós temos essa condição de fazer, o que Deus colocou na nossa mão para fazer. Então todos os cristãos, com possível exceções aí, irmãos, exceções assim, de jovens, talvez pessoas que estão se chegando na igreja, tem o privilégio de dizer, falar assim, eu sou um servo de Cristo, eu tenho um dom para usar para o Senhor. Porque tem pessoas que estão se descobrindo ainda, o que eu estou dizendo, tem pessoas que estão se descobrindo. Ao longo do tempo você vai poder dizer, como Paulo, ao longo do tempo que ele disse, olha, eu sou o servo de Cristo. Traz um entendimento, que muitas vezes no começo você não entende o que está se passando na sua vida, mas depois você vai ver, olha, eu fui usado por Deus para isso, era isso que o Senhor queria. Então, irmãos, eu vou finalizando aqui. Ele fala que foi separado por Deus para isso, usado por Deus nesse versículo. Então, talvez algum dia você pode descobrir que Deus separou você para um propósito. Talvez você já descobriu qual o propósito, mas talvez você está descobrindo, as crianças ainda vão descobrir ao longo do tempo, tem muita estrada para rolar aí, mas na minha idade assim, você já começa a descobrir, começa a já estar mais claro para você. É igual quando você está numa estrada e tem uma neblina e fica meio tenso a coisa, e você começa a esperar que ela abra, né? Aí ao longo do tempo ela vai se abrindo, daqui a pouco se torna um dia claro, aí vem aquela paz dentro de você, o caminho está iluminado. A nossa vida é assim. Tem vezes que no começo está meio nublado ainda, está meio escuro, mas eu tenho que ter a esperança que vai se clareando com o tempo, que a minha caminhada vai se clareando e uma hora vai se abrir e eu vou entender que eu fui chamado por Cristo para essa determinada função, né? Servo, é uma honra ser servo de Cristo. Vocês imaginam que é uma honra ser servo de Cristo? Vocês imaginam isso? Vamos lá, Josué 14:7, alguém abra para mim e leia, Josué 14:7, e esse mesmo Josué 24, verso 29, então uma pessoa abra, Josué 14:7, para nós acelerarmos aí, outro abra, Josué 24, 29, e o outro abra, Salmo 89, 3, e vamos ler. Josué 14, quem abriu, lê. Josué falando depois da morte de Moisés, ele fala, Moisés, servo do Senhor. Depois da morte de Moisés, ele fala, Moisés,
ele era o servo do Senhor. E outra, 24 ou 29, Josué capítulo 24, verso 29. Amém. Olha, irmãos, quem que pode falar assim? Olha, o Delcar Alves Coutinho, lá da cidade de São Paulo, servo do Senhor. Que honra, irmãos, né? O Marco, lá da Lira dos Vales, servo do Senhor. É uma honra ser falado. Colocou a identidade dele, falando quem que ele era. Falou, esses dois servos do Senhor. Salmo 89:3. Ao meu servo Davi. Que honra, irmãos, ao meu servo Davi. Esses foram que Deus chamou, separou e deu a honra para eles de serem servos. E hoje nós temos essa honra também. Todos nós, olha, ser comparado com Moisés, Davi, Josué, e ser chamado de servo do Senhor. Que bênção, irmãos. E tem um que foi chamado servo do Senhor, Jeremias 27, 6 e 8. Correndo para finalizar aí, Jeremias 27, versos 6 ao 8. Quem pode ler? Ou só o 6 também, acho que já está satisfeito aí. Uma pessoa que não tinha Deus como Deus da vida dele é chamado de servo do Senhor. E nós vamos explicar por quê. Olha aí, Nabucodonosor, né? O que está escrito aí? Alguém pode ler Nabucodonosor? Jeremias 27, verso 6. Porque, olha, Jeremias 27, Deus está falando assim: Nabucodonosor, meu servo. E há uma discussão isso. Há uma discussão dos estudiosos falando, não, mas ele nunca foi convertido a Deus, ele não era de Deus, mas Deus chamou ele de servo. Sabe por que Deus chama ele de servo? Porque ele está, mesmo sem ele querer, ele está fazendo a vontade de Deus. E você leu, fala assim, ó, Deus está falando, eu que entreguei as nações nas suas mãos, eu que entreguei o domínio para você. Não pensa que você é alguma coisa, não. Você está fazendo alguma coisa porque eu ordenei. Jesus falou a mesma coisa para Pilatos, não foi? Falou assim, ó, ele fala, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te prender? E Jesus vai falar, nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dada, se de Deus não fosse dada. Ele fala, você é servo de Deus, você está fazendo só a vontade de Deus, aquilo que Deus determinou. Nós somos servos do Senhor, nós fazemos aquilo que Deus determinou na minha vida. E a mensagem é, eu tenho que fazer com prazer, eu tenho que fazer com alta qualidade. É isso que exige do servo do Senhor, fazer com alto desempenho. Eu não posso fazer de qualquer forma ou de qualquer jeito. Um presidente, um governador que faz de qualquer jeito, ele vai prestar conta para o Senhor. E você, no seu serviço, vai prestar contas para o Senhor também. A Bíblia fala que todos, grandes e pequenos, estarão diante do Senhor para prestar contas. Todos prestarão conta, grandes ou pequenos. Tanto o presidente que você talvez mete o pau nele, e tem aquele, você também, no seu serviço, você vai prestar conta para o Senhor, né? Então todos prestarão conta. E a Bíblia é muito clara que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Não é segundo o que foi você, segundo a sua função. Olha só, é segundo como você desempenha a sua função. Então a Bíblia fala que você será recompensado. Deus te dará uma recompensa. Lá no céu você tem uma recompensa conforme você exerceu a sua função.
E por último, irmãos, 1 Coríntios 15:58 faz dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor, e Ele vai trazer a recompensa para cada um segundo as suas obras. Tudo que você fizer, faça bem feito, sabendo que você vai receber a recompensa não do seu chefe. Talvez, irmão, você fazendo bem feito, receba até uma demissão por fazer muito bem feito seu trabalho. Tem empresas que são assim, que até demite o funcionário, porque o funcionário, o salário dele já começou a ser muito alto, e a empresa já não interessa mais, já quer uma pessoa nova, e assim o homem vai classificando as coisas. Mas nós temos que estar certo que a recompensa vem do Senhor. Talvez não venha dessa empresa, talvez não venha de uma outra empresa, talvez venha de uma outra pessoa, de uma outra empresa, e assim o Senhor usa todos conforme o seu propósito. E a Bíblia vai dizer que tudo coopera. Vamos lá repetir então: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos que ter essa certeza: tudo vai cooperar para o bem, até o mal que é feito para você vai se transformar em bênção na sua vida. Aquilo que você achou que era um mal, uma demissão, alguma coisa assim que aconteceu na sua vida, vai ser transformada em bênção para você. Uma aposentadoria é bênção para você. Tudo é bênção nas mãos do cristão, amém? Confia nisso, e tem uma semana de início de trabalho abençoada no nome de Jesus, e inicie esse ano com essa mente, que tudo que você fizer, faça para o Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que tem nos dado, Senhor. Senhor, perdoa, Senhor, muitas vezes se criticamos, Senhor, talvez a nossa gerência, talvez, Senhor, nossa supervisão. Ó Deus, tudo coopera para o bem nosso, Senhor. Ó Deus, abra as portas, Senhor, daquilo que Tu tem determinado para as nossas vidas, Jesus. Senhor, nos conscientize de fazer o melhor, ó Deus, de ter cursos para melhorar o nosso trabalho, Senhor, para abençoar pessoas que estão precisando levar o sustento para a sua casa e depende do meu trabalho, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado, Jesus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Ó Senhor, aquele que trabalha, que está enrolado, Senhor, está atrapalhado, ó Deus, quebra, Senhor, essas maldições, Senhor, quebra, Senhor, esses empecilhos, Senhor, que essa semana ela possa ver, Senhor, que o trabalho dela vai fluir melhor quando ela entregou nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, ó Deus. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos, Jesus. Senhor, faça-nos ver, Senhor, que as Tuas bênçãos estão conosco, Jesus, que Tu estás com as mãos abertas para nos abençoar, ó Deus, que muitas vezes nós mesmos, Senhor, causamos, Senhor, o nosso prejuízo. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Eu peço, Senhor, que abençoe o trabalho das nossas mãos, Senhor. Senhor, faça prosperar o trabalho das nossas mãos neste ano, Jesus, que nós possamos saber a diferença, Senhor, e possamos ver a diferença de como é servir a Ti, Senhor, com muita alegria e paz no coração, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos cantar para encerrar.
Nós vamos louvar ao Senhor, vamos terminar o culto louvando ao Senhor com o cântico Cantai. Aqueles que podem, fiquem de pé. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o templo erguei. Louvor no palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando há louvor de glória se enche o templo do Senhor. Louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com feitos do Pai. Precisamos começar uma nova revista aí com o pessoal, né? Oi? E tem acesso no ano que vem, tá? Vamos orar? Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, no teu nome, Jesus, muito obrigado por esse dia, novamente te agradecemos, Senhor. Senhor, nos leva, Senhor, para casa, debaixo da tua graça e da tua proteção, Senhor. Nos abençoa durante a semana, esteja conosco, Senhor, no caminhar, no trânsito, Senhor, dentro do transporte público, Senhor, em qualquer lugar, onde nós estivermos, esteja conosco, nos livrando e falando conosco a cada momento, Senhor. Nos dê uma semana próspera, Deus. Senhor, quebra todo empecilho, Senhor, que possamos, nosso trabalho possa sair naturalmente, Senhor, tranquilo, em paz. Ó Deus, abençoe a cada um
no nome de Jesus Cristo, e nos livra de todo o mal, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe.